No Direito Sem Fronteiras de hoje, vamos falar sobre o estado do nosso planeta. O relatório da ONU, chamado DEW Global Environment Outlook, aponta um cenário devastador. A poluição do ar mata entre 6 e 7 milhões de pessoas por ano. Até que ponto tratados e acordos climáticos podem ajudar a reduzir esses índices? Como podemos reverter essa situação? Veja na reportagem. Um quarto das mortes prematuras e doenças mundiais estão relacionadas à poluição e a outros danos ao meio ambiente. O alerta é da ONU no relatório chamado GEO, tradução para Perspectiva Global do Meio Ambiente. 250 cientistas de 70 países debruçaram sobre o tema durante 6 anos e o resultado da pesquisa é devastador. 25% das mortes prematuras estão ligadas a esse quadro. A poluição do ar mata entre 6 e 7 milhões de pessoas por ano. A falta de água potável mata 1,4 milhão de pessoas a cada ano devido a doenças que poderiam ser evitadas, como diarreia. Produtos químicos despejados no mar provocam efeitos negativos. 3,2 bilhões de pessoas vivem em terras destruídas pela agricultura ou desmatamento. Situação grave. Para debater o assunto, convidamos Leonardo Estrela, especialista em Direito Internacional Ambiental, e o advogado ambiental Marcos Abreu. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Esse relatório da ONU, ele volta a mencionar dados do Acordo de Paris, firmado em 2015, que prevê uma diminuição do aumento de temperatura até 2100. Esse acordo já estabelece uma série de discussões sobre quem vai cumprir. Os Estados Unidos, por exemplo, acham que esse acordo não tem importância nenhuma. Há outros países sem grande relevância mundial que também acham que isso não tem a menor importância. Como é que a gente sai desse impasse olhando os dados que a gente viu agora? Olha, na verdade, o direito internacional a gente tem esse problema. Ou seja, as normas são feitas para os estados, só que pelos próprios estados. Então, se eu não conseguir um mínimo de consenso e coordenação internacional para adotar um acordo, ou para permanecer neste Acordo de Paris, que foi um consenso imenso, uma negociação imensa que foi feita, fica difícil resolver problemas que hoje ultrapassam a fronteira dos países. Então, esse é um típico assunto, poluição atmosférica, que só pode ser resolvido de modo eficaz em âmbito internacional. O que você acha? Qual é a sua análise sobre isso? Eu concordo perfeitamente. Lembro que na Rio+20, em 2012, foi discutido a criação de uma agência da ONU voltada para o meio ambiente com poderes mandatórios. E essa discussão acabou não avançando, né? Os países não estavam em uma discussão madura o suficiente. Mas eu também gostaria de lembrar que, apesar das convenções, quadro da ONU sobre o meio ambiente e dos tratados internacionais em geral não poderem trazer comandos cogentes, né, para cada país, depende também muito da iniciativa de cada país. Você, Bob, falou dos Estados Unidos que não quer se vincular ao Acordo de Paris, mas não podemos também ignorar o fato de que os Estados Unidos é um dos países que mais polui, mas também que mais fazem para reverter a questão ambiental. O estado da Califórnia, por exemplo, ele é uma das forças mais importantes na busca de tecnologias para energias renováveis, para despoluição, para o combate, né, todos esses problemas que a gente viu na reportagem. Tudo bem, como país, sim, como Estado, e lá é um Estado federativo, independente, cada Estado tem uma legislação própria, a Califórnia realmente é um exemplo. Mas como política de nação, os Estados Unidos me parece que, nesse mandato do atual presidente Donald Trump, eles estão indo um pouco na contramão do mundo, no que se refere a meio ambiente. Já foi criticado pela Angela Merkel, pelo Macron da França, mas o que a gente tem que perceber é o seguinte, na verdade, hoje, quando se fala em direito ambiental internacional, eu mudo um pouco o paradigma até então em vigor.
Quando a gente fala em um país potente do ponto de vista geopolítico, o que a gente antigamente analisava? Tamanho territorial, população, poderio econômico, poderio militar. Riquezas. Exatamente. E hoje a gente percebe que isso mudou um pouco porque novos atores surgiram no direito internacional e no cenário internacional. Então eu tenho hoje empresas preocupadas com a questão ambiental, eu tenho organizações internacionais voltadas única e exclusivamente para esse assunto, eu tenho ONGs cada vez mais atuantes. Então eu até costumo brincar que um dos países mais atuantes pela luta do desaquecimento global é um país insular minúsculo com pouco mais de 15 mil habitantes, que é a República de Tuvalu. E onde fica a República de Tuvalu? É um país insular no Pacífico. E aí as perguntas, mas por quê? E a pergunta não é nem por que ele é importante. É lógico que ele é importante porque o território dele está desaparecendo com o aumento dos oceanos. Ele já perdeu cerca de 20% do território. Então ele está fadado a desaparecer se os mares continuarem aumentando. A pergunta que a gente tem que fazer é como ele consegue ser tão atuante. E aí a gente percebe que quando a República de Tuvalu quer participar de uma conferência internacional, ela pode convocar um climatologista de Harvard, ela pode pedir financiamento para uma empresa que trabalha com energia eólica. Então ela consegue fazer frente mesmo a estados que do ponto de vista clássico sempre foram extremamente importantes do ponto de vista geopolítico. Só que o ambiental rompe um pouco com essa lógica. Não adianta ter muito poder militar. O que manda aqui são outros assuntos, são outros interesses envolvidos. Vou dar um dado aqui, que consta desse relatório da ONU, que a gente viu um pedaço dele. As ações de mitigação climática para alcançarem as metas do Acordo de Paris custariam cerca de 22 trilhões de dólares. Esse é um consenso, é um número que foi consolidado aí pelas entidades responsáveis por esse acordo. Mas os benefícios de se reduzir a poluição do ar poderiam gerar até 54 trilhões de dólares. Ou seja, vale a pena economicamente e até em nome da saúde das pessoas melhorar a condição ambiental. Sim, não há dúvida. Com certeza, né? A prevenção, ela sempre é melhor do que mitigar depois aqueles danos que acontecem. A gente não precisa ir muito longe, não precisa ir lá na discussão internacional. Basta olharmos a questão do saneamento, por exemplo, e não só no Brasil. Esse relatório ele fala, inclusive, da falta, como a falta de saneamento em vários países, principalmente os países subdesenvolvidos, é um dos fatores que tem causado, salvo engano, 1 em cada 4 mortes causadas pela poluição são decorrentes da falta de saneamento. Então, sempre se sabe, não é nenhuma novidade que a falta de saneamento no Brasil, cerca de 50% dos municípios no Brasil ainda carecem de tratamento de esgoto, tratamento de água, é um dos maiores problemas ambientais. No caso, você mencionou a questão do esgoto, eu vou lembrar aqui uma situação da Venezuela, que a população estaria pegando água do esgoto. A situação lá ficou tão caótica que o fornecimento de água potável também acabou sendo comprometido. Na perspectiva do direito internacional, poderia ser feita alguma coisa para evitar que essas pessoas caíssem nessa armadilha? Olha, na verdade, esse próprio relatório, esse GEL de 2019, ele tem que ser analisado junto com outro documento das Nações Unidas, que são as metas do desenvolvimento sustentável, que é um documento feito em 2015 que traça aí 17 metas para serem atingidas até 2030. Estão valendo ainda. Exatamente. E o relatório, a gente percebe que o tempo inteiro ele conversa, ele dialoga com essas metas. E qual que é a preocupação maior aí? A preocupação maior é que o relatório, de certo modo, diz que nós estamos cada vez mais longe de poder alcançar essas 17 metas em 2030. E a primeira meta é a redução da pobreza. Então, quando, Bob, você fala que na Venezuela estão pegando água, quando a gente vê a própria noção de sustentabilidade, o conceito é desenvolvimento sustentável. Então, muita gente só fala da sustentabilidade e esquece do desenvolvimento. Agora, é fundamental, e por isso a ONU estabeleceu a pobreza como um dos principais problemas ambientais do mundo, porque é preciso primeiro resgatar toda essa população que está à margem de qualquer tipo de garantia mínima de sobrevivência para falar em sustentabilidade depois. Agora, é possível fazer alguma coisa? Depende. Ou seja, uma intervenção direta humanitária acho um pouco difícil, por questões de soberania. O próprio presidente Trump dos Estados Unidos já disse que isso pode ser feito.
eu acho um pouco mais complicado, ainda que a Corte Internacional de Justiça já tenha dito que, olha, se for nos moldes dos princípios do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é válido uma ajuda humanitária, é válido uma intervenção humanitária. Mas ali eu tenho um problema que é um problema um pouco maior, é um problema econômico, geopolítico, um país que tem as maiores reservas de petróleo. Então, são vários fatores influenciando ali que fazem com que o mundo, de certo modo, olhe com cuidado, mas não decida tomar uma intervenção mais incisiva, mais expressiva. Qual a força que um relatório como esse poderia ter em relação ao país que está sendo mencionado, vamos mencionar qualquer país que esteja incluído nessa condição de precariedade de desenvolvimento sustentável, né? Que força esse documento tem para que um país, do ponto de vista legal, possa reagir, montar o quadro? Olha, Bob, esse relatório ele não me surpreende muito, né? Desde 72, nós que acompanhamos a área ambiental, temos visto cada vez mais os cientistas se debruçando sobre os problemas ambientais e apenas constatando fatos que todos já sabiam, que todos já suspeitavam. Então, não me surpreende, não acho que não tem nada muito novo, né? Apenas os dados agora estão mais embasados, cientificamente mais corroborados. Só voltando aqui um pouquinho na questão da pobreza que o Leonardo mencionou, lembrou muito bem, né, que essa ajuda humanitária que se espera na Venezuela, ela também tem que ter esse cuidado de olhar para o que aquele país pode fazer por conta própria. Quer dizer, a Venezuela não pode se dizer que é um país pobre. A Venezuela é o maior detentor de petróleo do mundo. Quer dizer, um país que tem essa riqueza natural pode ser considerado um país pobre? Então, durante muito tempo, os países dito pobres se esconderam atrás dessa casca da pobreza para deixar de agir. E isso mudou com o Acordo de Paris, ele trouxe uma mudança significativa do meu ponto de vista, que, principalmente na questão climática, esses países pobres, eles sempre diziam que quem tinha que fazer alguma coisa eram os países ricos, por conta do princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Quem poluiu no passado é que causou esse problema agora e que tem que tomar as atitudes, enquanto nós, países pobres, vamos continuar nos desenvolvendo e não vamos fazer nada. Em 2015, isso mudou. Países, inclusive o Brasil, eles agora têm sim responsabilidades e os outros países pobres também, dito pobres até algum tempo atrás, eles têm sim responsabilidade e eles não podem ficar mais se escondendo atrás dos países dito ricos. Por que não existe um tratado internacional, um acordão, que fale sobre o meio ambiente e o impacto desta devastação na saúde humana? Não existe um tratado sobre isso? Exatamente por causa do consenso. A mesma coisa, por que não existe um tratado definindo um conceito de terrorismo? Porque os países acreditam que certos temas, ou visualizam certos temas de modo diferente. Então, na verdade, durante muitos anos, esse conflito que o Marco citou, que é um conflito que a gente chama de norte-sul no direito internacional, durante muitos anos, qual foi o grande argumento para uma das causas de degradação no mundo? Crescimento populacional. Ou seja, países pobres têm uma taxa de natalidade absurda e o mundo não consegue comportar aquele crescimento demográfico. O que a gente tem que analisar é o seguinte, são dois problemas, e é um problema de todo mundo, não é uma briga norte-sul, é um problema do sul de crescimento demográfico, de redução de pobreza, de buscar o seu desenvolvimento, mas com tecnologias mais limpas e sustentáveis, mas é um problema também do norte de alterar completamente os seus padrões de produção e de consumo. Então, é inegável que hoje, quando a gente percebe, por exemplo, um dos grandes problemas, o relatório até cita, é a geração de lixo no mundo. E quando se fala em geração de lixo, poxa, um brasileiro, em média, gera de 1 quilo a 1,5 kg, 2 quilos de lixo por dia, o norte-americano gera 10 quilos de lixo por dia. 10 quilos? 10 quilos, de 10 a 12. A gente volta a falar sobre esse detalhe, é importante isso, para a gente destrinchar melhor isso no segundo bloco. Não vai embora, a gente volta logo. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa discussão sobre poluição mundial e o diagnóstico negativo divulgado pela ONU. Você falava no primeiro bloco uma coisa bem interessante, comentando uma autora, uma estudiosa indiana. Isso. E ela dizia que o crescimento populacional não é responsável pelo desastre ambiental que nós vivemos hoje. Você quer continuar? Na verdade, essa é uma das bases da noção de desenvolvimento sustentável.
Quando se fala em desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável o que é? É permitir que o presente utilize hoje os recursos, garantindo que as gerações futuras também satisfaçam as suas próprias necessidades, utilizando-se dos mesmos recursos. Ou seja, é fazer com que nós hoje possamos utilizar o recurso, permitindo a nossos netos, bisnetos e assim por diante que também o utilizem. E se no mundo antigamente se discutia essa ideia de que é o crescimento populacional o grande problema ambiental mundial, hoje isso acabou. Hoje a gente percebe que eu tenho outros problemas ambientais importantíssimos e um deles é a própria geração de lixo. Então, na verdade, se eu tenho um crescimento populacional, mas acompanhado de um consumo também desenfreado, o planeta não vai conseguir suportar isso. Então, eu tenho que tratar dos dois temas de modo absolutamente em conjunto. Complementando às vezes, né, Leonardo, esses países acabam exportando seus problemas para países pobres, né? Então, o lixo que é gerado nos países ricos... Eu me lembro que a China costumava mandar uns navios cheios de dejetos. Alguns vieram para o Brasil. Precisa ir muito longe, não. O caso dos pneus aqui no Brasil é famoso. E há um tratado sobre isso. Então, eu tenho uma convenção, que é a Convenção de Basileia, sobre movimentação transfronteiriça de resíduos perigosos. Então, o que a gente percebe é o seguinte, para cada problema ambiental, se a gente for analisar, eu tenho um tratado. Resta saber se ele é efetivo, se é preciso melhorar alguns dos seus mecanismos de implementação. Agora, quase tudo hoje eu tenho uma regulamentação internacional. Nós estamos falando aqui que o direito ele está sendo suplantado por uma atitude política não positiva em relação ao cumprimento desses tratados ambientais? As forças que não permitem, né, que o direito seja forças efetivo, estranhas? Forças de todos, são forças políticas que às vezes a gente até desconhece, né? A questão da reciclagem. Eu me lembro que durante a reunião lá no Fórum de Davos, apareceu um americano lá em uma daquelas agendas, acho que é a terceira vez que ele aparece lá. A primeira vez que ele apareceu, quase quiseram expulsá-lo de lá. Falaram, o que está fazendo? O que está acontecendo aqui? Na terceira vez ele já conseguiu pegar patrocinador. A ideia dele é simples. Ele diz o seguinte, a reciclagem não vai dar conta desta empreitada. É mais ou menos na sua linha de raciocínio. Porque a produção está demais. Você aumenta a produção e você aumenta os dejetos de embalagens, né? E não dá para você reciclar tudo. Se fosse reciclar todo o plástico que está no oceano, nós teríamos que ter não sei quanto de investimento para isso, né? A ideia dele, vamos usar embalagens que possam retornar para o fabricante. Então, algumas empresas americanas já estão usando embalagens de aço cirúrgico, sabão, por exemplo, tem algumas empresas grandes já, distribuidoras de detergentes, etc., usando esse tipo de embalagem. Você acha que isso poderia ser uma alternativa? Eles acharam que pode dar certo isso lá. A gente tem que ver a escalabilidade disso, né? No Brasil, a gente já tem uma legislação desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o retorno de alguns produtos e embalagens ao fabricante, né? A chamada logística reversa. Mas isso aqui no Brasil não funciona, eu diria, se funciona para lâmpadas, baterias, funciona... Me ajuda aqui, doutor. Lâmpadas, baterias, pneus... Óleo funciona e só. Embalagem agrotóxica. Para embalagem em geral, chamada embalagem doméstica, aquele lixo que a gente produz em casa, latinhas de alumínio, potes de iogurte, plástico, papel, papelão. Né? Para isso, recentemente, salvo engano, há 2 anos atrás, foi assinado chamado Acordo Setorial, em que 21 setores da indústria produtoras de embalagens assinaram com o Ministério do Meio Ambiente, se comprometendo com metas gradativas a efetuar a reciclagem desses produtos, mediante a chamada logística reversa. Mas aí a gente cai de novo na questão da reciclagem. O que eles estavam colocando lá em Davos é que a reciclagem não vai dar conta desse serviço. Não vai. O que você acha disso? É impossível, com a geração de lixo atual é impossível. E a gente percebe que, na verdade, eu costumo brincar que o direito ambiental ele não é um direito impeditivo, ele é um direito conciliador de interesses. E por que ele é conciliador de interesses? Porque, na verdade, eu não posso voltar à idade das pedras também. Por exemplo, eu substituo o sabão em pó por uma embalagem de aço. Vou ter que ter mineração. Mineração tem barragem.
de rejeito de minério. Então, hoje a gente vive uma sociedade que um autor alemão sensacional, Ulrich Beck, na verdade eu acho que ele é austríaco, ele falou o seguinte: vivemos em uma sociedade de risco. O risco hoje é inerente à nossa sociedade. E o que a gente tem que fazer, que o direito tem que fazer, é se preocupar em como conciliar esse risco, trazendo bem-estar humano e proteção ambiental. Agora, um não pode suplantar o outro, que tem que haver um meio termo entre os dois. Então, o lixo vai continuar existindo? Vai. Agora, é possível diminuir o lixo? Sim. Quando falo em reciclagem, eu automaticamente já lembro dos 3 R's, famosos 3 R's, reduzir, reciclar, reutilizar. Agora, quando eu falo em redução, eu acho que isso falta um pouco. Eu costumo brincar em sala de aula com os meus alunos e falo: gente, qual que é a lei da oferta e da procura? Qual que é a lei básica da economia? Todo mundo dá a oferta e da procura. Mediante uma demanda do consumidor, eu produzo um bem e aumento minha produção se houver maior demanda. Hoje se inverteu. Hoje, na verdade, eu crio a demanda se ela não existe. Basta ver celular. Tem gente que dorme na fila para comprar o celular novo da Apple. Então, é uma demanda criada o tempo inteiro. Ou seja, a própria lei básica da economia ela está enviesada. Então, ela coloca um problema para o meio ambiente. Eu costumo sempre perguntar: quem aqui tem um celular funcionando em casa aposentado? A gente parte da premissa que acreditamos que a tecnologia, que a ciência vai resolver tudo. Né? Então, essa sua preocupação, Bob, com a reciclagem, é uma preocupação que algumas pessoas vão dizer: mas não se preocupe com isso hoje, amanhã a ciência vai encontrar uma solução, a tecnologia vai dar um jeito, né? O ser humano ele é todo poderoso, né? A gente não vai deixar a espécie se acabar. Não é bem assim, tudo tem um limite, né? Inclusive a tecnologia, o conhecimento também tem um limite. Então, eu acredito que o que realmente a gente precisa, claro, a tecnologia é importante, o avanço científico é importante, mas se a gente não tiver uma mudança de comportamento do cidadão e das corporações e governos, a gente não vai conseguir avançar nessa agenda. No Quênia, recentemente, houve uma reunião com 4.700 chefes de Estado, ministros, uma das reuniões mais importantes da ONU sobre questão ambiental, e eles se encontraram e acharam que seria possível reduzir esse impacto da poluição no planeta e que até 2030 o plástico poderia também ser mitigado nos oceanos e nos rios. É possível isso? Olha, se houver, primeiro, um esforço internacional e, principalmente, um trabalho coerente, coeso de educação ambiental, eu acho perfeitamente possível. Porque, na verdade, o problema todo, principalmente do plástico, é lógico que há uma produção desenfreada, o plástico é uma material reciclável, não, que eu descarto geralmente. Agora, se houver um trabalho coeso de educação ambiental, é possível que isso seja feito. Agora, eu tenho que investir em educação. Sem investir em educação, qualquer proposta está fadada ao fracasso. Então, quando a gente vê garrafa PET, por exemplo, no Rio, alguém jogou aquela garrafa ali. Ela não foi parar ali por acaso. Então, a educação ambiental aí, ela é fundamental. Na minha opinião, talvez o condutor de todo o processo de sustentabilidade seja exatamente fazer com que a população tome consciência dos problemas ambientais e se adeque, ou seja, reduza seus padrões de produção, reduza seus padrões de consumo e trabalhe de um modo minimamente coerente para dar um destino final a um produto que ela utilizou. E se ninguém produzisse garrafa PET, haveria garrafa PET? Não havia, 100 anos atrás, não havia garrafa PET. Essa foi a discussão lá em Davos. Cabe ao produtor deixar de produzir. Mas ele vai encontrar um produto novo. Será? Essa é a discussão. Essa é a discussão. Hoje o inimigo número 1 é o canudinho. Os municípios estão aprovando... Sacola plástica foi há um tempo. Sacola plástica foi há um tempo, mas acho que a sociedade não conseguiu se livrar da sacola plástica. Todo mundo ia no supermercado e queria sacola plástica, demandava por isso. Então, acho que não conseguimos ter essa mudança no comportamento. Mas a gente tem que lembrar também que o plástico, no início do século passado, foi quando começaram a surgir os primeiros produtos plásticos, ele foi considerado um sucesso, era motivo de propaganda das empresas. Substitua seu produto que pesa 50 quilos por uma embalagem plástica. As embalagens antigamente eram pesadas. Hoje a gente vê aqui no estúdio muita coisa de plástico que você consegue carregar, que antigamente era feito de ferro, feito de aço. Quer dizer, o plástico cumpriu um papel importante, sim, de mudança de comportamento da cultura no século passado. Resta saber agora que outro produto, se teremos capacidade de substituí-lo por um produto
que não seja tão ou mais danoso até do que o próprio plástico. Eu acho que tudo representa, de certo modo, uma época. O DDT já foi um grande avanço. O amianto já foi um grande avanço. O isopor já foi um grande avanço. Ou seja, você tem uma série de produtos aí que surgem em determinado momento e que todo mundo acredita que, bom, esse produto veio para facilitar a vida de todo mundo. E é essa a ideia do direito ambiental, ou seja, é a tentativa extrema de conciliar bem-estar humano. Eu preciso de plástico, vou precisar de aço, vou precisar de madeira. Agora, conciliar isso com sustentabilidade, ou seja, é tentar, primeiro, se for possível, trocar esse produto. A indústria de cosméticos já começou a fazer refil, ou seja, eu tenho uma embalagem, mas eu faço um refil melhor, agride menos a natureza. Então é possível, mas o que eu acho, e o Marcos lembrou a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela trabalha com isso. Eu tenho que ter uma responsabilidade, sim, mas uma responsabilidade que é compartilhada. É uma responsabilidade do produtor, é uma responsabilidade do consumidor, daquele que vende, daquele que trabalha com aquilo, ou seja, é uma responsabilidade de todos. Por isso que eu acho que a educação é o viés, é a forma de reunir todo mundo com um objetivo comum. É a base. Só para ficar aqui um registro, anualmente joga-se no oceano um volume de aproximadamente 8 milhões de toneladas de plástico. Essa é a briga da ONU para dar uma reduzida. É muita coisa. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Muito obrigado por essa divisão de conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço também. Obrigado também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.